Quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Tunápolis, no mês de setembro de 2025. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Vaz, para conferir a presença dos edis e se todos assinaram o livro de presenças. Senhor presidente, todos os vereadores marcam presença no plenário e todos assinaram devidamente o livro de presença. Sob a proteção de Deus como presidente e de acordo com a competência que me confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, declaro abertos os trabalhos do Legislativo desta sessão ordinária. Saúdo a todos os vereadores, vereadoras, nossa secretária Mona Lisa, de modo especial também os membros do Lions, a Elaine, o Anacleto, a Nelsina, a Estela e o Roque, também a Josélia aqui presente e de modo especial também a todos que nos acompanham de suas casas. Solicito aos demais pares se alguém faz questão da leitura na íntegra da ata eletrônica da sessão ordinária no dia 22 de setembro de 2025, que se manifeste nesse momento. Em não havendo manifestações, fica dispensada a leitura. Coloque em discussão a ata eletrônica da sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2025. Em não havendo manifestação, coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Expediente. Convido o secretário da mesa para efetuar a leitura do expediente do dia. Indicação número 75/2025. O vereador que essa subscreve indica, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo a leitura e discussão em plenário para que posteriormente seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal sugerindo a aquisição de uma mini retroescavadeira. Justificativa. A aquisição de uma máquina deste porte se justifica pela sua versatilidade e praticidade na execução de diversas atividades, tais como abertura e manutenção de valas para redes de água e esgoto, reparos em estradas vicinais, apoio em obras públicas de pequeno e médio porte, limpeza de áreas públicas, além de auxiliar agricultores e produtores rurais em serviços pontuais. Trata-se de um equipamento de grande utilidade capaz de otimizar o tempo de execução dos trabalhos, reduzir custos operacionais e garantir maior eficiência na prestação dos serviços públicos, beneficiando diretamente toda a população. Ciente da compreensão e certo de que a administração pública saberá dar a atenção desejada à presente sugestão, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e apreço. Câmara de Vereadores, 24 de setembro de 2025, Renato Gluitz, vereador proponente. Requerimento. Tunápolis, 25 de setembro de 2025. Assunto: retirada de proposição. Cumprimentando cordialmente o vereador que abaixo subscreve, vem por meio deste solicitar que seja retirado o projeto de lei número 40/2025. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protesto de estima e consideração. Respeitosamente, vereador Laurício Niconen. Ofício 259. Resposta ao requerimento número 10/2025. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente, vimos a presença de Vossa Senhoria para encaminhar a resposta ao requerimento em epígrafe, anexando a relação solicitada para análise desta colenda Casa Legislativa. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de excelsa estima e consideração. Atenciosamente, Marino José Fray, prefeito municipal. Ofício número 128, Florianópolis, 23 de setembro de 2025. Prezado, em resposta ao ofício número 40/2025, a qual encaminha a moção de apelo número 08/2025 da Câmara de Vereadores de Tunápolis, de autoria do vereador Fernando Vaz, apresentada e aprovada em sessão ordinária no dia 7 de julho de 2025, o qual solicita a instalação urgente de uma unidade de coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, EMOSC, ou uma unidade móvel em São Miguel do Oeste. E informamos que o EMOSC é um órgão estadual vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, foi criado em 20 de julho de 1987, por meio do Decreto-Lei Estadual número 272, com o objetivo básico de prestar atendimento hemoterápico e qualidade à população catarinense. Desde 2007, é gerido por contrato de gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e Fundação de Apoio ao EMOSC e CEPOM, qualificada como organização social. O contrato de gestão tem por finalidade o estabelecimento de parceria entre os participantes para o fomento e execução da assistência na área de hematologia e hemoterapia, inerente às atividades do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
O IMOSC acompanha as demandas transfusionais em Santa Catarina e, com base no histórico de cada localidade, considerando a Portaria 1631 de 2015, que aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, também atua de acordo com a legislação de hemoterapia e em consonância com as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde e nas diretrizes estratégicas da FAESE. E ainda, considerando que o sangue possui validade, por respeito aos doadores e ao erário, define-se os serviços e ações a serem desenvolvidas em cada município. Em função do explicado anteriormente, o IMOSC avalia que tanto para a cidade de São Miguel do Oeste, para todo o extremo oeste catarinense, as coletas externas, também conhecidas como coletas itinerantes, é a alternativa mais adequada. Nestas coletas, o IMOSC vai à cidade com sua equipe, equipamentos e insumos e faz a coleta seletiva de sangue. O IMOSC valoriza todo cidadão catarinense e, felizmente, praticamente todos os municípios nos solicitam coletas externas. Assim, sempre buscamos atendê-los com uma programação anual, indo ao máximo de cidades possíveis. No extremo oeste catarinense, este ano já fomos em São Lourenço do Oeste e Guaraciaba, e temos coleta agendada para Anchieta. Especificamente para São Miguel do Oeste, fizemos coleta itinerante em 6 de agosto de 2025 e planejamos retornar, no mínimo, mais 2 vezes ainda este ano. O atendimento às solicitações de sangue em toda a Hemorrede em 2025 até 30 de junho foi de 97,4% e o IMOSC Chapecó, que atende São Miguel do Oeste, foi de 99,2%, o que demonstra que as ações atuais estão adequadas para o atendimento à demanda. A saúde não tem preço, mas tem custos e mantém serviços, como infraestrutura, requer investimentos e valores mensais que precisam se justificar pela sua efetividade e necessidade. Agradecemos a intenção do nobre vereador Fernando Vaz no incremento às doações de sangue, no atendimento às demandas transfusionais na região do extremo oeste do Estado e mantemos nosso compromisso em disponibilizar sangue para todos os catarinenses. Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Patrícia Caster, diretora-geral do IMOSC, e Guilherme Givonês, técnico gerente do IMOSC. Requerimento. Assunto: retirada de tramitação. Tramitação do projeto de emenda supressiva em trâmite de urgência. Cumprimentando cordialmente o vereador que abaixo subscreve, vem por meio deste solicitar que tramite em regime de urgência para a única votação na sessão de hoje o projeto de emenda supressiva número 05/2025. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Fernando Vaz, vereador proponente. Seria esse o expediente do dia, senhor presidente. Obrigado, secretário. Solicito aos demais pares se acatem o pedido de urgência da tramitação da emenda supressiva número 5/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a indicação número 75/2025, de autoria do vereador Renato Cluitz, sugerindo ao Poder Executivo Municipal a aquisição de uma mini retroescavadeira em discussão. Vereador Renato, com a palavra. Cumprimentar o presidente Leandro, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionário Casa, Mona Lisa, público aqui presente, a Gisele, o pessoal do Lines e a população que nos assiste via rede social. Fiz essa indicação, número 75/2025, a aquisição de uma mini retroescavadeira. Como todo munícipe deve ter acompanhado, foi reforçado e bem reforçado o parque de máquinas do nosso município, mas uma aquisição de uma mini retroescavadeira acho que vinha muito bem, porque a pedido de vários munícipes, principalmente pedreiros da construção civil, que quando precisam de uma mini retroescavadeira, muitas vezes quando a obra está em andamento, não tem mais como chegar com uma retroescavadeira, né? E daí sempre é preciso que no município de Anápolis não tem nenhuma mini retroescavadeira, né? E se o poder público adquirisse uma mini retroescavadeira, poderia ser utilizada em muitas obras públicas, como consta aqui na indicação, né? Em aberturas de valas para instalações de canos de água e tudo. E também poderia trabalhar
assim, para o bem do município, né? Logicamente, cobrando as horas, como é cobrado com as outras máquinas públicas também, né? Mas acho que viria muito bem uma mini retroescavadeira para o nosso município. Isso é pedido de alguns pedreiros e alguns agricultores, que muitas vezes uma obra em andamento e quando precisa de uma mini retroescavadeira, às vezes a obra fica parada por alguns dias até conseguir um pessoal que venha efetuar esse serviço, né? Seria isso, presidente. Mais alguém? Inscritos para discussão de matéria constante no expediente não temos. Encerrado o expediente. Ordem do dia. Declaro que na ordem do dia de hoje consta para a segunda deliberação o projeto de lei número 38/2025, para a primeira deliberação o projeto de lei número 42/2025 e para a única votação o projeto de emenda supressiva número 5/2025 e para a única deliberação a moção número 14/2025. Começa colocando em segunda deliberação o projeto de lei número 38/2025, que dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Fundo Municipal do Idoso e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, revoga a lei municipal e dá outras providências. Em discussão. Vereadora Liane, com a palavra. Boa noite, cumprimento os colegas vereadores, a servidora da casa, hoje a Mona Lisa aqui presente, os representantes do Lions aqui presente, a Joseli, que nos acompanha aqui já há algumas sessões, e a todos que nos acompanham de casa. Então, essa é a segunda deliberação, nós já discutimos na semana passada, é só uma adequação da legislação, né, conforme a legislação estadual e federal também, e considero muito válido, né? É muito necessário a adequação dessas legislações e cada vez mais melhor estruturar as políticas para essa parcela tão importante da nossa população. E para poder, então, cada vez melhorar mais as políticas voltadas aos nossos idosos e conseguir também aderir aos programas e aos fundos disponibilizados a partir do fundo da criação do Fundo Municipal do Idoso. Seria isso. Mais alguém? Também quero me manifestar referente a esse projeto. Como a vereadora Liane falou, então esse projeto é uma adequação de uma legislação, né? Cria então o Fundo Municipal para arrecadar verbas para investimentos de serviços, programas e projetos relacionados para os idosos, né? A gente sabe que em Tunápolis a gente tem um número considerável de idosos, né? Eu tenho um carinho enorme por essas pessoas de idade ali, que já tanto fizeram para o nosso município. Então, nada mais justo também do que a gente hoje está valorizando mais essa classe, né, que tanto trabalhou, já, que tanto se dedicou, e sou totalmente favorável a esse projeto, então. Mais alguém? Coloque em segunda votação o projeto de lei número 38/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira deliberação o projeto de lei número 42/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tunápolis, a PAI, em discussão. Vereador Christian, com a palavra. Cumprimentar o senhor presidente, demais nobres vereadores, vereadoras, servidora da casa, a Joseli, aqui presente, aos representantes do Lions Clube e a quem nos assiste de casa. Me colocar já de antemão favorável a esse projeto, né, que é de suma importância, esse termo de fomento que o município, então, está fazendo com a PAI, no valor de R$130 mil, que é uma contrapartida de uma emenda estadual do governo de 1.350.000, que o nosso governador Jorginho assumiu esse ano. Então, é de suma importância que essa obra da PAI finalmente saia do papel e que se concretize e termine quanto antes, porque todo mundo que acompanha sabe, onde a PAI hoje está localizada não é fácil, né? Prestar os serviços ali não está sendo fácil. Eu já visitei a PAI ali e é de suma importância que isso aí aconteça quanto antes. E também destacar aqui que eu tenho uma confirmação também de uma emenda do deputado estadual Maurício Scudilacchi, que vai ser pago ano que vem, no valor de R$250 mil, também para a PAI. Então,
Esperamos que com esses recursos a PAI consiga então terminar essa importante obra que todo mundo está esperando. Seria isso. Mais alguém? Também quero me manifestar referente a esse projeto. Como o vereador Cristo já falou, então a gente vai estar autorizando o repasse de R$130 mil. Isso vem então de encontro a uma contrapartida no recurso federal, então de 1.350.000, né? Recurso muito importante. Quando a gente fala da PAI, do hospital e do Lions Club, a gente sabe que são as três mais importantes entidades aqui do nosso município. Muitas vezes a gente só vê a importância quando a gente precisa, né? Então a gente sabe do trabalho que a PAI está desenvolvendo, prestando um excelente trabalho, né, para as pessoas com necessidades especiais. Então nada mais justo do que a PAI também ter sua sede própria, e sou totalmente favorável a esse importante projeto. Coloque em votação o projeto de lei número 42/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em única deliberação o projeto de emenda supressiva número 5/2025, que altera o projeto de lei número 36/2025 do Executivo, que dá nova redação ao anexo 1, letra B, anexo 2, letra A e B, da Lei Complementar número 80, de 7 de maio de 2025, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração de pessoal da administração pública do município de Tunápolis, estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Em discussão. Vereador Fernando, com a palavra. Boa noite, presidente. Seu nome cumprimentar os demais vereadores desta casa, servidora Mona Lisa, de forma especial os que nos acompanham aqui presencialmente, já mencionados pelo presidente Leandro, e também a todos que nos acompanham de casa. Primeiro, presidente, se me permita, eu preciso fazer uma breve explicação do que se trata esta emenda supressiva. Veio a esta Casa Legislativa um projeto de lei 36, que determina a criação de 3 cargos. Diretor de Imprensa e Eventos, que é um cargo comissionado, uma vaga de cargo de psicólogo e também uma vaga do cargo de técnico em contabilidade. Esta emenda que está em deliberação agora, no qual é da minha autoria, eu retiro o cargo de diretor de imprensa e eventos, pelas seguintes situações. Primeira delas, o serviço de imprensa, ele sempre foi realizado, ele continua sendo realizado, e não há necessidade de nós estar criando um cargo, gerando despesa para o município, se esse serviço ele pode ser feito da forma que sempre foi feito, ocupando uma vaga de diretor que já existe no município. Atualmente o município já possui 8 cargos existentes de diretor, ou seja, 8 cargos comissionados em que o prefeito, assim que entra a administração, escolhe os diretores, assim que sai a administração, entra outra administração, sempre é trocado. São cargos comissionados que o prefeito, então, pode, a dedo, nomear. E eu retiro, e eu vejo que não há importância na criação desse cargo, até porque nós aprovando aqui o cargo, nós aprovando o cargo de técnico em contabilidade, esse profissional ele vai ser chamado pelo concurso público. Concurso público esse que está vigente, e o profissional que vai ser chamado para ocupar essa vaga é um profissional que já atua na administração, que ocupa o cargo de diretor do departamento da administração. E aqui eu quero citar nomes: Ediel Baumgartz. Ou seja, ele ocupando a vaga de técnico em contabilidade, a vaga de diretor, que é um cargo comissionado, fica em aberto. O trabalho que o Ediel hoje realiza no município, ele auxilia em 90% o setor de compras no município. E o município não precisa contratar mais alguém no lugar dele, porque está em vigência agora um concurso público para a contratação de um técnico em compras. Ou seja, o município vai efetivar um profissional que vai fazer a parte de compras, que é o que o Ediel faz hoje. Desta forma, o Ediel, passando a ocupar o cargo de técnico em contabilidade, o município concursa mais um em técnico de compras, e o serviço que o Ediel faz hoje dentro da secretaria e ocupa o cargo de diretor, essa vaga fica vaga, que é um cargo comissionado. Então não tem necessidade nenhuma da gente estar criando e autorizando o município a criar esse cargo.
E outra situação, quando a gente fala de cargos, eu concordo em sim, nós criarmos cargos técnicos, a exemplo deste técnico de contabilidade, onde que nós acabamos aumentando a demanda desse setor. Prova disso é o projeto que nós aprovamos há pouco, que trata do Fundo Municipal do Idoso. Quem vai ter que gerir o Fundo Municipal do Idoso é a contabilidade. Então, nós estamos criando demanda para esse setor e nós precisamos de profissionais técnicos lá. Da mesma forma que eu concordo a criação do cargo de psicólogo dentro da Secretaria de Saúde. A demanda é muito grande e nós precisamos de um profissional. E sugiro aqui, ao invés de criar mais um cargo comissionado, que para a população, às vezes, presidente, a população entende que é aquele chupim que o prefeito coloca quem ele bem achar politicamente, por que o município não contrata e manda para essa casa um projeto de lei para criar uma vaga de fisioterapia, de fisioterapeuta lá na saúde? Hoje nós temos mais de 50 pessoas na fila de espera, esperando atendimento na fisioterapia. Então, eu tenho uma clareza muito pura no que diz respeito a gente criar projetos de lei e autorizar aqui na Câmara leis e cargos que são urgência e que o município tem necessidade. Dizer ainda que nós somos aqui gestores do fundo do orçamento do município, porque tudo que o município precisa nós precisamos ou autorizar ou não. E esse projeto nós temos que levar em consideração que nós precisamos enxugar a máquina pública. E esse cargo em específico nós estamos o quê? Aumentando o gasto do município, gerando mais despesa que, na minha opinião, é desnecessário. Então, por isso eu apresento este projeto de lei para retirar esse cargo, porque a função de imprensa, ela vem acontecendo, sempre aconteceu, e ela pode acontecer sem a criação desse cargo. Então, aqui peço também a aprovação unânime desta Casa Legislativa, dizer ainda que este cargo em específico, de diretor, ele tem um salário por mês de R$ 4.250, que gera um impacto de R$ 65 a R$ 70 mil por ano. Então, na minha prioridade é o quê? Se retira um cargo comissionado, mas sim manda um projeto aqui que cria cargos técnicos e de necessidades, prioridades, a exemplo da fisioterapia, que hoje mais de 50 pessoas estão esperando um atendimento. Então, essas são minhas colocações e espero aqui a aprovação unânime desta Casa Legislativa, senhor presidente. Mais alguém? Vereador Renato, com a palavra. Dispensando de cumprimentos, o meu voto referente a essa emenda é não, porque todos nós, 9 vereadores, estávamos reunidos com o Executivo e eles explicaram para nós a real necessidade, no meu ponto de vista, cada um tem a sua colocação, o seu olhar, e cada um também é responsável pelo seu voto. E também o voto é livre, é democrático. E eu voto a favor, estaria votando a favor do projeto original, onde é que consta o diretor de imprensa e eventos. Pela necessidade, pelas explicações que o Executivo passou para nós, pela demanda que sempre vem aumentando, porque eu acho que é sim criar mais despesas, mas uma prefeitura ela funciona da mesma maneira que funciona uma propriedade agrícola. A demanda sempre aumenta. E como que a demanda aumenta, daí eu vejo a necessidade de ter essa vaga. E o meu voto, a questão é essa emenda é não, senhor presidente. Mais alguém queira discutir? Vereador Hugo, com a palavra. Saudade, senhor presidente, demais vereadores, secretário da Casa, a Josiane, os presentes aí do Lions Clube, pessoas que realizam um trabalho espetacular no nosso município, parabenizar a todos. E sobre essa emenda, senhor presidente e demais vereadores, eu quero dizer o seguinte: nós vivemos, hoje a economia mundial, ela está um pouco de forma duvidosa, um pouco difícil, por causa de várias situações de taxação e de outros problemas que estão acontecendo a nível de mundo, né? E o Brasil não é uma ilha isolada do mundo. Se o mundo entra em crise, o Brasil vai entrar em crise também. Nós não somos nada isolado do mundo. E nós temos sérias dificuldades de manter o quadro de funcionários quando houver, por exemplo, uma queda de receita muito grande. Nós já vimos no nosso estado indústrias moveleiras que exportavam para os Estados Unidos com demissões em grande massa. Isso não é novidade para ninguém.
E de alguma ou outra forma, nós de repente vamos ser atingidos também por essa crise mundial. Então é um momento, eu acho, de ter calma, de não fazer despesas que depois a gente não possa cumprir. Então vamos com calma e vamos esperar melhoria. Hoje nós temos superávit na prefeitura, claro, parabéns para a administração por isso, mas e o futuro? Né? Então vamos com calma, eu concordo com a emenda e vamos esperar momentos melhores para que de repente a gente possa aumentar o quadro da prefeitura. Era isso, senhor presidente. Mais alguém? Vereadora Liane, com a palavra. Então, penso que a gente sempre precisa ter muita responsabilidade em qualquer assunto, projeto, demanda que a gente trata nesta casa. Como legisladores, a nossa função diante da população, ela exige uma reflexão bem profunda por qualquer coisa que a gente faça aqui. Nosso sim, o nosso não, ou a nossa apresentação de demandas, a nossa colaboração, ela interfere, ela influencia no que acontece no município e para a nossa população. Então, se envolve recursos, são os recursos públicos que são da nossa população. Se são trabalhos prestados, reflete nos trabalhos prestados para a nossa população. E tudo isso, que nem a criação desses cargos, a gente precisa analisar dentro de um contexto maior, comparando com outras situações que acontecem dentro do município. E eu quero aqui reconhecer, como o vereador Renato falou, acho que foi em maio que nós discutimos aqui o plano de cargos e salários do magistério e dos servidores públicos, e eu citei naquele momento que eu sentia falta de informações, que a gente não tinha um momento com a administração para eles nos repassar informações. Nós tínhamos poucas informações sobre aqueles projetos naquele momento. E realmente nós fomos chamados no gabinete do prefeito e eles nos apresentaram, entre outros projetos, também a questão desse projeto da criação dos cargos. Mas, então, diante disso, por tudo que foi nos apresentado lá, e conforme o vereador Fernando também colocou tudo aqui, eu não consegui perceber, de fato, essa necessidade nesse momento, pela questão dos cargos que nós temos, que podem absorver esses serviços, e pelo que vai vagar. Conforme o Fernando falou, nós vamos ter praticamente 2 cargos que vão vagar e podem ser ainda ocupados. Então, eu pensava isso, depois de refletir, depois da reunião no gabinete, eu pensei muito sobre isso e tinha essa intenção de apresentar a emenda. E quando eu percebi que o vereador Fernando ia apresentar, quando falou numa reunião lá dentro, então eu senti que eu não teria necessidade, porque já estaria contemplada nesse meu conceito. E eu quero aqui, então, justificar que, além da percepção de que não há essa necessidade nesse momento, eu quero aqui trazer à tona novamente que nós temos algumas situações que eu penso que podem ser priorizadas. Nós trazemos aqui, às vezes, coisas simples. Por exemplo, nós tivemos os professores que vieram aqui e relataram, eu já fui lá ver, no ano passado, vieram aqui e relataram que lá no Centro de Educação Infantil, o barquinho lá fora, aberto, ele precisa de alguma solução, eles pedem um toldo retrátil. E foi feito orçamentos que não chegam a 30 mil reais. E aí eu penso, já é o segundo inverno que se passou, e não é só inverno,
né? Mesmo em dias de verão ou calor, dá um chuvisco, dá um vento, isso atinge as crianças. Então, né, é uma providência relativamente simples que seria uma prioridade que eu penso numa situação assim. Outra situação, nós discutimos os cargos que eu falei antes, os projetos, plano de cargo. E nossos professores aqui no município, eles não recebem o piso nacional no vencimento inicial. A lei do piso nacional, ela não é cumprida aqui no município, no vencimento inicial. Então, diante disso, quero manifestar que o meu voto é favorável à emenda para retirar o cargo. Primeiro, peço que a administração resolva essas situações. E aí depois nós podemos sim, porque eu entendo, né, não é uma questão, nós não podemos pensar que a nossa administração, os servidores públicos, podem continuar conforme estava 10 anos atrás ou 5 anos atrás. Nosso orçamento, o orçamento do município, ele praticamente dobrou, né, nos últimos 5 anos, 2019, 2020, para cá. Então, isso exige também planejamento, exige mão de obra, exige destinação, atendimento. Então, sim, eu entendo que há necessidade, às vezes, de suprir demandas que ainda não existem, né? Mas, de momento, como há essas 2 vagas a vagar, acredito que seja, né, concordando com o vereador Hugo, que podemos esperar um pouco e, então, mais para frente, se houver essa necessidade, novamente voltarmos a falar sobre isso nesta casa. Quanto aos cargos de psicólogo e técnico em contabilidade, também plenamente a favor. Existe muito essa necessidade, né? A gente sabe que cada vez mais a demanda para saúde mental ela vai se elevando. E também quanto à questão de fisioterapia, concordando também, vereador Fernando, que também antes, então, nós suprimos essa demanda para a nossa população. Muito obrigada, presidente. Mais alguém? Também quero me manifestar referente a essa emenda supressiva, bem colocada pelo vereador Fernando. A gente vai estar, então, retirando o cargo de diretor de imprensa de eventos do projeto número 36. Eu vejo que tem necessidades muito maiores no momento do que a criação desse cargo. Como o vereador Fernando também bem falou sobre o cargo de fisioterapeuta, eu também já fui procurado por vários munícipes. Tem munícipe que relatou que desde o início do ano até agora não foi atendido nenhuma vez, não foi feita nenhuma fisioterapia ali com seu filho, e já se passou quase um ano, não foi nenhum atendimento, né? Então eu vejo que tem prioridades muito maiores. Também a situação da indicação que eu e o vereador Fernando fizemos há 2 anos atrás, pedindo para a extração de água da linha Canaleta. O vereador Laurice esse ano novamente fez essa indicação, até hoje também não foi instalado. É um investimento que eu creio que seja ali uns 50, 100 mil, mas se a gente está aprovando esse cargo aqui, a gente vai estar gastando 65 mil por ano, né? Então, essa semana tinha festa dos idosos lá em Canaleta, o pessoal teve que trazer água de casa para estar podendo fazer almoço e coisa, né? Sendo que não tem água instalada lá do município, né? A gente tem um pedido nosso já de anos também. A situação também da creche, que a gente já debateu várias vezes aqui nessa casa, sobre a situação lá de colocar uma lona. Eu estava lá em dias de chuva, as crianças brincando no parque, e o vento batia água para dentro, e as crianças chegando molhadas em casa, né? Os pais me ligando e chamando para a gente tomar uma atitude, e a gente cobrou, até agora também não foi feito, né? Então eu vejo que tem necessidades muito maiores de momento do que a criação desse cargo, né? A gente está aqui, a gente tem que valorizar o dinheiro do munícipe, não é o dinheiro da Câmara de Vereadores, não é o dinheiro do prefeito, é o dinheiro dos munícipes, então a gente tem que administrar com cautela, e de momento não vejo necessidade desse cargo, então sou totalmente favorável a esse projeto de emenda supressiva. Mais alguém? Coloco em única votação o projeto de emenda supressiva número 5/2025. Quem estiver a favor permaneça como está, quem estiver contra se manifeste. Aprovado pela maioria. Coloco em única deliberação a moção de aplausos número 14/2025, de autoria do vereador Fernando Vaz, solicitando que seja encaminhada ao Lions Clube de Tonápolis
representada pela presidente da senhora Elise Kretzler Tanhago, pela celebração de seus 10 anos de fundação. Em discussão. Vereador Fernando, com a palavra. Dispensando os cumprimentos, presidente, quero aqui, primeiramente, agradecer a presença de vocês. Como lida pelo presidente, ela é direcionada à presidente Elise. Infelizmente, não conseguiu participar hoje, mas ela é estendida a todos que fazem parte deste grupo. E de forma bem breve aqui, primeiro, lógico, parabenizar vocês pelos 10 anos de fundação. Para a população que está nos acompanhando em casa, a entidade ela foi fundada no dia 15 de setembro de 2015, ou seja, agora já se passaram, então, 10 anos da sua fundação. E consta aqui nesta moção de aplauso, primeiramente, o trabalho voluntário, que eu acho que é uma premissa da entidade, que é esse trabalho voluntário, você estender a mão, estender um braço, sabendo que você pode não ganhar nada ou não ganha nada financeiramente, mas no seu consciente você ganha muito pela ação que você faz. Então, consta também aqui na moção que são inúmeras as ações, os colegas também sabem disso, a população sabe disso, campanhas de prevenção à saúde visual e auditiva, também apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, projetos com jovens e principalmente com jovens nas escolas, nos projetos, também aquisição de materiais ortopédicos que são, então, cedidos para a população que precisa. Além disso, iniciativas como o Festival do Pastel, o Mutirão do Diabetes, também, que é uma ação do Lions. Aqueles dias a Elise ocupou a tribuna e falou muito bem das ações, porque assim, vereador Hugo, para uma parcela da população, às vezes o trabalho do Lions não aparece, mas o trabalho, quando você conversa com quem faz parte da entidade, você vê que é um trabalho minucioso, que é feito ali, ajuda uma família ali, e é um trabalho que nós precisamos reconhecer. E esta moção de aplausos, ela é um documento onde que a Câmara de Vereadores reconhece o trabalho de vocês, mas principalmente a população. Cada vereador aqui representa a nossa população, e a população reconhece esse trabalho de vocês, que é um trabalho digno, desse trabalho voluntário, e que eu espero que ele se fortaleça cada vez mais. Atualmente consta aqui, conforme coloquei na moção, informação que obtive, 32 associados ativos. Hoje 36 associados, que bom. E também, conforme já foi colocado aqueles dias pela presidente, o objetivo agora, então, da criação do Léo Clube, que está também em andamento, mais uma entidade que é junto com o Lion Clubes, mas que com certeza vem a benefício de toda a população e acaba agregando, trazendo esse público jovem a trabalhar junto com essa entidade. Então fica aqui meus sinceros parabéns para a entidade e que ela tenha muitos e muitos anos de vida e com certeza, quando se fundar o Léo Clube, estarei à disposição também para participar dessa entidade, para representar e honrar o lema da entidade, que é Nós Servimos. Então, seriam essas minhas considerações e espero a aprovação e também agradecer também o apoio unânime dessa casa. Então, a moção segue com a assinatura de todos os vereadores, porque todos reconhecem a importância dessa entidade para o nosso município. Seria isso, presidente. Mais alguém? Vereadora Leocádia, com a palavra. Saudar o presidente Leandro, em nome dele, os demais vereadores, vereadora, servidora Mona Lisa, presente, a Jocely, integrantes do Lions. E assim, parabenizar a todos os integrantes pelos 10 anos de atividades e pelo belo trabalho que estão prestando de forma voluntária ao nosso município. Eu acredito que o principal objetivo deles é ajudar pessoas de bem, né? Para que possam realizar feitos, sonhos que seriam difíceis alcançar individualmente, né? Parabéns a todos. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Vereador Renato, com a palavra. Dispensando cumprimentos, parabenizar o vereador Fernando pela iniciativa da moção de aplausos e também parabenizar o Lions Clube
pela dedicação dos 10 anos e o serviço voluntário prestado pelo Lions. Conforme o vereador Fernando colocou, a presidente do Lions, a Elise Trenhal, esteve aqui na tribuna esses dias repassando algumas questões que o Lions coloca, né? E muitas coisas que hoje talvez a população não sabe. Se alguém precisa de uma cadeira de roda, não é mais procurado um posto de saúde ou um hospital. Se procura hoje o Lions Clube que disponibiliza. A mesma questão se precisa de uma cama hospitalar, como se diz, né? É o Lions que fortalece, né? E para a população saber, né? Todos os integrantes do Lions, o trabalho é voluntário, né? Parabéns a todos vocês e é uma moção de aplausos mais que merecida. Sim, presidente. Mais alguém? Vereadora Liane, com a palavra. Então, só corroborar aqui com o que já foi falado, comentado, né? Já foram ditas todas as palavras, muito merecida essa moção. E considero assim que a grande satisfação ela é de quem faz o bem. Eu tenho assim um conceito até no meu status, só o bem faz sentido. Não faz sentido a gente promover, né, outras ações, outras coisas que não sejam para o bem. Então, eu comparo um pouco o Lions com as nossas entidades comunitárias, né, associações, mesmo que religiosas, né, mas mesmo com propósitos diferentes, mas as pessoas se doam, né, por uma finalidade. E também são serviços voluntários. A gente sabe disso, né, participando por anos. Então, o que isso representa para a gente? Mesmo não vindo o reconhecimento pessoal, algo assim, mas o reconhecimento a gente tem. O que vale é o que a gente sente, o que a nossa alma sente. E, assim, dizer que aos poucos, sim, o Lions é conhecido, reconhecido. Eu lembro que, há um tempo atrás, teve uma pessoa que estava precisando de um dos itens e eu, daí, falando sobre isso para adquirir, eu lembrei, tem o Lions. Se informa com alguém do Lions, você vai conseguir. Então, a gente vai, né? Aí essa pessoa já tem o conhecimento, ela já vai passando adiante e assim vai se espalhando, né? E que bom que nós temos grupos que se dispõem a fazer essas ações e para aqueles que precisam, né? Também isso é uma diferença que às vezes a gente próprio nem entende a dimensão disso. Então, parabéns a todos os componentes e que esse grupo continue assim muito bem fortalecido e com muito êxito. Mais alguém? Também quero me manifestar referente a essa moção de aplausos. Com certeza é uma moção válida. Parabenizar o vereador Fernando pela iniciativa. Tenho muito orgulho em fazer parte também dessa importante instituição, né, que já tanto fez e tanto faz para as pessoas que necessitam, né. Como o vereador Renato falou, hoje o pessoal precisa de uma cadeira de rodas, uma cama, alguma coisa, vai procurar o Lions, né. Uma instituição muito importante que a gente tem que valorizar. Quando a gente fala do Lions, hospital, a PAI, a gente tem que valorizar essas instituições. É um serviço voluntário, né? O pessoal tem que gostar do que faz, gostar de ajudar o próximo, né? Então, fica o convite aqui à população também, quem queira fazer parte, quem queira se tornar membro também do Lions, que se inscreva, né? Quanto mais gente trabalhar junto em prol de um prol maior, que vai fazer o bem e ajudar as pessoas, com certeza vai ser de grande valia, né? Então fica convite à população, quem queira também participar então desse grupo, que nos procure, que vai ser sempre bem-vindo, né? Então, parabenizar e desejar sucesso a toda essa equipe do Lions. Mais alguém? Não? Coloque em única deliberação a moção número 14/2025. Quem estiver a favor permaneça como está, quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro que para explicações pessoais não temos inscrição. Na folha da tribuna livre também não houve inscrição. Declaro ainda que a indicação hoje apresentada será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. E sem mais, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 6 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.